Esse canal não vai virar um canal de Pokémon, eu juro. Os jogos de Pokémon são conhecidos pelos galos de briga e pelas brigas de galo. Tem galo que voa, galo que nada, galo que cospe fogo. Tem até um galo micro-ondas. Então o jogo tem bastante conteúdo, tem bastante coisa pra tu fazer e se divertir por aí. Só que, quando tu enjoa de ficar colecionando bichos pra lutar até a exaustão contra outros bichos por dinheiro, tu tem que arrumar outro jeito de se divertir no jogo. E é nessas situações que os loucos com muito tempo livre tentam fazer uma Shiny Hunt. E o que é uma Shiny Hunt? Antes de explicar, eu vou explicar primeiro rapidão o que é um Shiny. O Shiny é uma versão com cores diferentes de um Pokémon que já existe. Só que a peculiaridade deles não tá só na cor, tá na raridade deles. Os Shiny são Pokémon extremamente raros. Nos primeiros jogos, a chance de tu achar um Shiny era 1 em 8.192, que dá mais ou menos, sei lá, 0,01%, algo assim. Me pergunto como que foi a reação da primeira pessoa a ver um Shiny. Deve achar que o jogo ficou todo bugado e trocou as cores. Mas fazer uma Shiny Hunt seria ficar caçando por um Shiny. Às vezes você vai pro meio do mato, onde aparecem os Pokémon, e fica lá por horas, até aparecer o Pokémon que você quer na versão Shiny. E isso é uma Shiny Hunt. Tem Shiny Hunt que demora 2, 3, 4, 5 horas. E é por isso que eu falei que é nessa hora que os loucos com muito tempo livre tentam fazer uma Shiny Hunt. E segundo meus cálculos, eu sou louco e tenho bastante tempo livre. Sim, esse vídeo é sobre uma Shiny Hunt que eu fiz. Um detalhe sobre Shiny Hunt também, é que ela foi ficando cada vez mais fácil com o passar dos anos. Nos primeiros jogos, a chance de tu achar um Shiny era 1 em 8.192. Só que nos jogos mais recentes é 1 em 4.000 e pouquinho, eu não lembro agora o número exato. E existem alguns métodos que tu pode usar para baixar ainda mais essa chance, como fazer ovo usando um Pokémon americano com um Pokémon japonês, que por incrível que pareça isso funciona. Ou usar um item que você consegue que aumenta a chance de vir Shiny, mas você só consegue esse item depois de zerar o jogo. Daí fica bem mais tranquilo encontrar um Shiny. Bom, tendo esses dois cenários, uma que eu tenho uma chance em 8.192 de achar um Shiny, e outra que dá para baixar para menos que 1 em 1000, qual você acha que eu escolhi? Se você acha que eu fui uma pessoa sensata que decidiu poupar tempo e conseguir realizar meu objetivo da forma mais rápida possível, você está completamente enganado. Eu decidi fazer essa Shiny Hunt no Pokémon Fire Red, onde a chance é 8.192. E a Shiny Hunt que eu decidi fazer é uma Shiny Hunt de Charmander. Antes que os amantes de Bulbasaur e Squirtle me matem, saibam que eu tô do lado de vocês. Eu decidi fazer a Shiny Hunt do Charmander porque é o Pokémon que eu menos peguei na primeira geração. Eu joguei muito mais com os outros dois. E porque as pessoas que eu via fazendo Shiny Hunt sempre pegavam o Bulbasaur. E eu não queria fazer igual a todo mundo. Eu poderia ter feito com o Squirtle também, mas eu não acho ele muito bonito não. Então vamos com o Charmander porque pelo menos o Charizard fica preto, muito bonito. E não, eu não usei método nenhum para baixar a chance. É realmente muito difícil de vir, mas eu tô disposto a sofrer. Ou pelo menos eu estava, né? Nos primeiros minutos, antes deles se tornarem horas. Então, antes de começar, eu dei uma pesquisada e vi que era algo comum usar mais de um save aberto no meu emulador Game Boy Advance, que foi o que eu usei aqui, né? Meus 4 Game Boy Advance com OBS instalado. Então foi o que eu fiz. Eu coloquei 4 telas ao mesmo tempo para poder agilizar o processo, já que ainda era a mesma chance para cada um dos saves. E no começo eu tava todo animado, fiquei vendo um vídeo no YouTube enquanto fazia. Mal sabia eu o que estava por vir. Daí eu fiquei lá, abrindo o jogo, falando com o professor, pegando Pokémon, vendo a cor da lagartixa e resetando. E o que no começo parecia animador, começou a ficar meio repetitivo, mas nada demais ainda. Minha vontade de pegar a salamandra amarela era grande demais pra eu pensar em desistir. Assim foi meu primeiro dia. 6 horas de Shiny Hunt e 2.400 resets. Talvez mais ou menos disso. Eu esqueci de contar alguns. Então, no dia seguinte, eu voltava a tentar pegar esse Charmander que brilha. Eu tava tanto com isso na cabeça que eu fiquei vendo vídeo de outras pessoas fazendo Shiny Hunt enquanto eu não tava fazendo a minha. Eu realmente tava muito vidrado nisso. Então eu continuei. E depois de algumas boas horas, eu comecei a notar o tanto de tempo que demora que é de um reset pro outro. E um detalhe é que eu não deixei o jogo mais rápido, que é algo bem normal das pessoas fazerem nesses jogos de Pokémon mais antigos, que deixa o jogo acelerado e fica bem melhor de jogar. Só que eu decidi não fazer isso aqui, então o jogo tava bem lento. E demorava alguns segundos pro jogo iniciar. Só que quando tu tá no tédio, os segundos parecem horas. No começo eu mal notava isso, mas agora é nítido a distância de um reset pro outro. E o pior de tudo é quando eu tava no automático e sem querer resetava antes de ver o Charmander. Eu ficava todo paranoico o resto da noite pensando, e se essa era a run com o Shiny? Eu vou ter que cair no 0,01% de novo? Se vir um Shiny já é extremamente difícil, imagina vir 2. Era uma tortura psicológica que minha mente tava fazendo comigo mesmo. A partir daquele momento eu já não sabia mais onde eu tava, quem que eu era, que horas eram. Eu só queria ver uma lagartixa amarela na minha frente. Então depois de algumas boas horas e ter batido mais de 5.000 resets, eu decidi terminar o segundo dia.
No terceiro dia, eu já não aguentava mais, só que eu não conseguia parar. Depois que eu coloco algo na cabeça, nada consegue me fazer desistir. Eu tenho um nível gigante de teimosia. Eu já tava sentindo que ia zerar o YouTube. Teve canal que eu vi todos os vídeos que o cara tinha postado enquanto eu fazia essa Shiny Hunt. Nem achar vídeo pra assistir eu tava conseguindo nessa altura. Nessa hora, as paranoias aumentaram. Eu comecei a cogitar o fato de dar um cartucho, né, que eu tô no Game Boy, tá com defeito. Porque às vezes acontece alguns bugs, gente relatando de encontrar coisa que não é pra encontrar no jogo original. Então o que garante que realmente existe um Shiny nesse jogo que eu baixei? Comprei meu cartucho original e eu comecei a ficar com isso na mente, porque podia estar com algum bug e eu tô simplesmente fazendo isso de otário e não tem nada aqui, eu vou ficar aqui pra sempre. Já fazia 10 horas que eu tava tentando fazer isso e eu não tinha visto nenhum rastro desse bicho, nem um pixel amarelo foi visto nas escamas da salamandra. E em meio à insanidade, eu terminei o terceiro dia, mais uma vez indo dormir sem a lagartixa amarela no meu bolso. Mas, infelizmente, eu não desisti. Então começa o meu quarto dia de Shiny Hunt. Nessa hora só passava coisa ruim na minha cabeça. Eu tava tão maluco que eu pensei na possibilidade das pessoas estarem mentindo pra mim o tempo todo. E se nunca tiver existido um Pokémon Shiny? E se sempre foi uma enorme trollagem onde as pessoas dizem ter pego e na verdade eles nunca existiram e era só uma pegadinha que todo mundo se juntou pra fazer, enganando os trouxas que nem eu, fazendo eles ficarem horas atrás de algo que nem existe. Eu já tava desamparado nessa hora. Tava tanto tempo fazendo movimentos repetitivos e vendo as mesmas coisas que eu já nem sabia se o hoje era hoje, amanhã ou ontem. Os dias eram simplesmente todos iguais. Uma vez o Albert Einstein disse: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Isso era, sem tirar nem pôr, exatamente o que eu tava fazendo há mais de 10 horas. Aos olhos de uma das mentes mais brilhantes da humanidade, eu sou uma pessoa insana. E então, depois de 15 horas de Shiny Hunt, mais de 7.000 resets... Meu Deus do céu, meu Deus! Meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu não posso nem ficar falando, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Deixa eu salvar isso logo. É isso. Eu consegui, mas a que custo? Isso com certeza custou alguns anos de saúde mental de mim e eu perdi muito tempo que eu poderia estar fazendo outras coisas mais produtivas. Mas com certeza valeu a pena. Olha que bonitinho esse Charmander amarelo, meu Deus, que coisa linda. E é isso aí. Se eu recomendo alguém a fazer uma Shiny Hunt, eu não tenho certeza. Mas se tu quiser muito um Pokémon que só vai mudar a cor e mais nada, vai que é tua. Mas se eu fosse pra dar umas dicas pra quem tá fazendo a primeira Shiny Hunt, primeiro, prepara logo um monte de coisa pra tu assistir enquanto faz, porque isso daqui vai demorar muito tempo e pode ser bem chato. Se tu estiver pensando em fazer sem olhar mais nada, só olhando o jogo, eu sinto muito, mas em 15 minutos tu não vai mais querer fazer. Então a minha dica é, prepara bastante coisa e vai vendo vídeo e fazendo outras coisas enquanto faz a Shiny Hunt. Deixa ela como um bagulho secundário, mas não deixa de ter atenção, porque vai que aparece o Pokémon Shiny e tu pula porque tu não tava olhando pra ele. Ver podcast ajuda bastante, já que dá pra só ouvir e tal. E é isso, se tiver muita paciência, faz aí. Se tu for uma pessoa que preza pelo seu tempo, não faça. Mas também não vai ter um Pokémon colorido diferente. Fim do vídeo. Tchau. State of fear and misery. Do you miss me anymore? And I don't even notice when it hurts anymore.